quero surfar. Então eu vou dar preferência para surfar na ponta compradora, não vou querer surfar na ponta vendedora. Então, dessa forma, a gente consegue ter ali um pouquinho de racional para o dia. E não chega do dia tão cru. Então, olha, o preço está cravado aqui, bem na máxima desse dia. Perfeito. É um topo muito forte mesmo. E o preço rompeu por conta de muito. Pode ser até uma trap aqui, né? Não me deixaria surpreso realizar aqui uma bull trap por conta da força desse topo. Pode ver que o mercado ele veio subindo bastante. Tava com o volume estourado nesse topo, fez o topo e o preço foi testar esse topo quanto tempo depois? Foi testar o topo 140 dias depois. Então é um topo bastante forte, o preço rompeu devido ali à grande força do mercado, grande otimismo, big player, smart money, todo mundo bem comprado, rompeu o topo, tá realizando um throwback agora. Caso o preço faça um fundo aqui, faça um 2 3 ou feche até faça uma troca de polaridade amanhã fecha um candle de alta que rompe máxima, é lua. Se amanhã um candle romper máxima disso aqui, é lua. Aí qual é o alvo? Bom, sendo bem otimista, muito otimista, replicar toda essa impulsão. Mas um alvo mais conservador e muito mais plausível é o quê? Sempre você focar em pegar a última impulsão. Então, o preço fez aqui um pivô de alta, ó, fez aqui essa bandeirinha. Ele fez uma bandeirinha, rompeu a bandeira. Qual é o alvo da bandeira? Impulsão, a mínima da correção. Mercado fechou em cima nesse dia, bem no alvo da bandeira. Subiu mais um pouquinho, consolidou. Ou seja, o que aconteceu aqui? Eu acho que o preço rompe isso aqui e amanhã é um dia de baixa. Vai realizar uma trap aqui. Caiu com muito volume, ó. Muito volume. Fez um pivô de baixa. Já pode, inclusive, traçar o alvo desse pivô. O mercado cravou perfeitamente no alvo. Milimetricamente no alvo de Fibo. Cravado no alvo de Fibonacci. E antes disso, ele atingiu o alvo desse ABC. O alvo da bandeira. Então, o que a gente conclui? Que o preço atingiu o alvo, cravou o alvo também do ABC, fechou em cima do alvo e consolidou. Isso aqui a gente chama de distribuição em topo. A gente ainda vai ter aula sobre isso na parte de estrutura de Wyckoff. Mas a distribuição em topo, inclusive até comentei com o Pedrão, é o quê? É quando os big players estão liquidando suas posições, estão desovando, estão despejando o lucro desse movimento altista. Eles não podem vender tudo de uma vez, eles não têm liquidez para despejar tudo, vender tudo. O que eles fazem? Vende 10 bilhões, compra 5 bilhões, o preço sobe. Aqui ele vende mais 10, compra 5, o preço sobe, vende mais 10, até que ele montou todas as suas posições. Porque ele quer vender ao melhor preço possível. Se ele vende 10 bilhões, o preço vai estar aqui. Se ele vende mais 10, o preço vai estar aqui. Aí, para ele vender mais 10, o preço vai estar aqui embaixo. Ou seja, ele vai catar a ordem dele aqui, aqui, aqui. Da forma que ele faz, que é distribuindo o topo, ele vende 10, compra 5. Vende 10, compra 5. Ou seja, mercado cai, depois mercado sobe, ele vende mais. Mercado cai, depois mercado sobe, ele vende mais. Porque, pessoal, o big player é esperto. Big player ele quer vender caro e comprar barato. Então o mercado distribuindo topo aqui e fazendo aqui um throwback em topo anterior com volume altíssimo. Então aqui era uma compra que eu já não pegaria por conta desse volume. E também especulando uma possível trap agora, uma possível bull trap. E o preço também já perdeu essa LTA também, já perdeu a LTA micro. Eu acho que Bob é vala. Galerinha do hold aí de prejuízo de ação, hein? Bosta. Tá bem a LTAzinha aqui. Mínima. Show. Então, os alvos para o Ibov, caso prossiga com o movimento baixista. Esses os alvos. Vamos contextualizar os alvos. Fazer umas POCs aqui. Ver onde está as regiões de liquidez. Vamos começar por essa pernada de alta. Ver a POC dela. Pessoal, a gente ainda vai ter aula de POC, tá? Podem ficar tranquilos. Será a próxima aula junto com o volume. POC aqui. A gente tem uma POC nesse ponto.
junto certinho com o penúltimo alvo de Fibo. Então aqui é um ponto de liquidez, um ponto de interesse do preço. Vamos ver agora a POC dessa pernada de baixa. Aqui acima. Então, exatamente em cima do 161.8. Aqui é realmente um ponto de interesse do preço. Então, ele está caindo com o interesse de buscar essa POC. O que dá mais contexto ainda para o preço cair, realizando aqui uma trap, buscando aqui 161.8. Vamos traçar também a POC de todo esse movimento altista até o topo. Aqui embaixo, perto dessa. Então, eu vou tirar essa POC aqui. É somente essa. Um pouco acima. Perfeito. Caso o preço prossiga com o movimento altista, traça também a POC dessa impulsão, só para dar uma conferida nesse ponto. E a POC dessa acumulação. Certeza que o preço já perdeu. Perfeito, já perdeu bem a POC da acumulação. Então tem tudo para engatar no movimento de baixa. Estou pessimista para o Ibov. Caso prossiga com o movimento altista, esse é o alvo. O alvo é esse ABC. Aqui. Marcação. Vou pegar a última impulsão. Então, aqui o preço fez um pivô de alta. Movimento de alta, baixa, alta. Fundo, topo. Fundo ascendente em relação ao seu anterior. Rompeu o topo. Então, eu vou pegar essa impulsão mais clara. Sempre, pessoal, que você quiser um alvo conservador, sempre que quiser o alvo mais plausível possível para um ABC, você procura pegar a impulsão mais clara. Então, média aqui em cima, na média e aqui, na mínima. Caso o Ibov prossiga com o movimento de alta, esse é seu alvo. Alvo dele aqui em 100%. Também. Feito. Realizando aqui, então, o movimento de ABC. Confluindo também com o topo do canal, que a gente já pode projetar, caso o preço faça realmente um fundo aqui, nesse topo. A gente tem que ter o alvo do ABC aqui, contextualizando também com o topo do canal. Caso prossiga com o movimento de baixa, podemos projetar também o canal de uma vez. Esse topo, nesse topo. Nesse fundo. Canal. Caso o preço rompa, podemos projetar. Feito. Deixar em branco também, que fica melhor. Show. Então, mapeamento feito no dia de hoje, então. No dia de hoje, a gente estava com viés de baixa. A gente estava o preço com o pivô de baixa ativado lá no gráfico diário. Já tinha perdido sua região de liquidez, então tende a buscar as próximas regiões de liquidez. Perfeito. Uma análisezinha aqui bem curta, apontando aqui um viés mais micro, sem olhar muito anterior. Então agora vamos para o 4 horas. Fazer um mapeamento lá também. Dar uma conferida aqui nessa movimentação. Tirar os estudos. Tá muito com cara de distribuição em topo isso, Big Player, liquidando o lucro de toda essa alta. Olha a alta, quando o preço sobe tanto assim, chega um ponto, pessoal, da mesma forma que fica barato pro Big Player entrar, chega um ponto que fica muito caro, que ele vai liquidar. 18% é muita coisa para um índice, muita coisa mesmo, coisa absurda. Vamos ver agora, dar uma olhadinha aqui, time frame mais micro, 15 minutos e 50 minutos, 50 minutos antes, pode ser no 45. Aqui nos 50 minutos, o ativo no dia de ontem, no dia 30. Lateral. Poderia traçar aqui, ele estava nesse range lateralização. Vamos ver o candle que perdeu. No dia 30 fechou aqui em cima já. Abriu um gap de alta. Então, abriu um gap de alta. O que a gente poderia especular? Que o preço poderia fechar o gap, confluenciando também com a região de interesse aqui de suporte. Pessoal, toda a região de suporte e resistência é uma região de interesse do preço. Então, a gente poderia contextualizar o quê? Pô, gap de alta, os gaps já tendem a ser fechados. Se a gente fizer um backtest dos últimos 10 gaps, eu tenho certeza que pelo menos, no mínimo, pô, 60% ali fechou os gaps. Então, a maioria das vezes, o índice fecha gap.
Então, a gente pode pegar uma operação para surfar essa venda, é interessante. Para surfar o fechamento do gap, é interessante. Então, o gap de alta, para fechar o gap, vai ter que atingir a região de suporte, que é a região de interesse, principalmente quando a gente tem um canal lateral. Então, para o dia de hoje, viés baixista, com certeza. Vamos agora lá para 15 minutos, fazer uma análise mais micro. Perfeito, ó. O preço fez aqui um pivô, derreteu. Agora vamos lá para 3 minutos. Não tem 2 minutos aqui. Vamos operar. O mercado abriu um gap de alta, você poderia estar pensando em pegar algum trade de venda, surfando então o viés macro do diário, o viés também macro dos 50 minutos do 4 horas, é um viés baixista, e com aquele contexto de fechamento de gap e busca de região de interesse lá dos 50 minutos. Então aqui a gente já poderia traçar uma LTA, projetar nesse fundo, região de 50% aqui o topo do canal. O preço abriu em gap, tocou já na LTA. Poderia assumir até uma venda aqui, porém não é a forma que a gente opera. O preço tem que fazer um pivô de baixa e fazer um pullback para a gente poder tentar surfar. Foi o que aconteceu. O que a gente teve aqui? A gente poderia traçar uma LTAzinha ligando esses fundos. Isso aqui no 2 minutos está mais bonitinho ainda, esses fundinhos. A gente está no 3. Então o preço perdeu a LTA e fez aqui um pivô de baixa. Baixa, alta, baixa. Aqui a gente pode contar uma onda 1, 2 para lançar onda 3. Então, mercado com viés baixista pela contagem de Elliott. Aqui a gente poderia contar uma onda 1, uma onda 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tinha um contexto de Elliott para poder surfar essa baixa. Por que, cara, você enxergou aqui uma onda 1? Por que faz sentido ser uma onda 1? Porque é um pivô. Normalmente esses pivôzinhos, após o preço perder uma LTA, quando o preço perde uma LTA, tem que ser uma onda 1. Então o preço ameaçou perder a LTA aqui, fez um pivôzinho, onda 2, para lançar onda 3, impulsiva. Então a gente tinha o contexto indicando baixa pela contagem de Elliott, ciclo de mercado, que a gente também vai ter aula. Também pelo viés do diário, o viés de 50 minutos, e a busca do fechamento do gap e a região de interesse, que era essa lateralização, ó, se a gente tirar o zoom, dá para enxergar também a lateralização lá dos 50 minutos. O preço tinha como região de interesse essa região de suporte, que era depois do fechamento do gap ainda, tanto que foi aqui que ele cravou mínima e realizou aqui um pullback, dando mais uma oportunidade de venda para poder surfar uma onda 5. Pregão hoje bem lindo. Então, onda 1, 2, preço fez aqui um pullback na cabeça do pivô. Nesse ponto, apoiado na M20, M9 já tinha virado para baixo. Então a gente já estava operando a favor da média móvel, que é a rastreadora de tendência micro, realizando aqui uma venda. Qual é o nosso alvo? Fechamento de gap. Perceba onde o candle fechou, onde o candle quase fechou. Na verdade, fechou em cima. Fechamento aqui do gap. Quase fechou em cima do... Aqui... Fechamento do gap. Então, montando aqui uma posição de venda no pullback, nesse ponto. Stop de 150 pontos. Take. 430 pontos. 2,97 risco retorno. A operação foi para o take, deu boa. Após isso, ele perdeu a região de suporte lá nos 50 minutos. Então, se a gente vir aqui no 45, traçar uma linha aqui. Traçar aqui a região do suporte no 45 minutos, ó, na média dos toques. Então, a primeira marcação, pegando 3 toques embaixo. Sobe, também pegando a média de toques aqui em cima. Perfeito. Vamos lá para o Intra 3. Mercado rompeu a região de suporte lá do 45, que também era bem visível aqui no 3 minutos. Inclusive o preço fez aqui uma bear trap, outra bear trap, região bem respeitada. E olha a confiança que a gente teve aqui, 50% do canal projetado. A gente projetou a partir desse fundo. Então aqui já era um ponto de venda, um ponto muito bom de venda.
inclusive melhor que essa entrada. Porque aqui a gente já tinha uma confirmação de onda, de que era realmente uma onda 1, 2, 3, 4. Para lançar agora uma 5. Aqui no caso fechou a onda 3. Então a contagem foi o seguinte. Onda 1, 2, 3, 4. Perdão, aqui fechou a 3. Aqui fechou. Calma. Aqui não deu pra contar os fractais, mas não. Tá perfeitinho a contagem. 1, 2, 3, 2. Isso, perfeito. Aqui fechou a onda 3, 4 e uma onda 5 truncada. E perceba aqui os fractais da onda 3. Aqui uma onda 1, 2, 3, 4, 5. Tá 3. Aqui as subondas da onda 3. Então aqui era um ponto muito interessante porque você estava pegando uma onda 2 da 3 para poder surfar a 3 da 3 na onda 3 macro. Então, um ponto de venda muito interessante, junto com os 50% do canal, região de suporte. Ainda a gente vai ter aula de onda de Elliott, tá? É normal vocês não terem pegado. Era de Elliott, né? É só o pessoal comentando mesmo. O preço também foi aqui bem na 38.2 a FIBO. Na verdade, não chegou a encostar. Beijou a 38. Tocou mesmo 50% do canal, região de suporte. Perfeito. Vamos ver a POC da pernada de baixa. Coisa linda. No ponto. Então aqui era uma entradinha de 4 confluências. Pullback na POC, pullback na região de suporte extremamente forte. Apoiado na média móvel de 9 e no 50% do canal. Então aqui, qual que é o alvo disso? ABC. O preço chegou a beijar o alvo. Porra, fechou o martelinho, perdeu máxima, tchau. Já botava no bolso. Então vamos ver aqui o risco retorno. Posição de venda, assim que o preço tocou na parte limite aqui da região de suporte. Top fixo pontual de 150 pontos. Caramba. É a partir de onde eu peguei a entrada. Se eu peguei a entrada. Onde eu dei o clique, entendeu? Não no ponto da entrada, onde eu peguei. É um stop pontual. Take aqui no alvo de Fibo. 6,5 vezes o risco. Porém, o preço fechando aqui, pô, a gente sabe que é região, né, pessoal? Não são linhas. Então, o preço fechando um martelo, isso aqui é um gatilho para uma possível alta. Então, o preço fechou o martelo de livro aqui e perdeu o máximo. Então, o que a gente ia fazer com o nosso stop gain, que já estava sendo conduzido aqui? Porque, pelo amor de Deus, pagou 975 pontos aqui. Então, foi um surf. E no surf a gente tem que conduzir. Então, condução aí no barra-barra, de fundo em fundo, de topo em topo, perdão. Ou então mesmo deixa no zero e senta na mão, se quiser surfar um dia aí, alavancar um dia. Tipo assim, tá de meta batida e sobrou 150 pontos para de gordura. Pega um trade desse, taca no zero e senta na mão e sai no alvo. Então assim, se der boa, você triplica a meta, pega 1000 pontos. Ou seja, bate a meta de 3 dias em um dia. Se der ruim, tá com a de meta batida. Então a gente tem que saber jogar, né, com o nosso capital e principalmente com o risco retorno que o mercado financeiro nos possibilita. Então o preço fechou o martelo aqui, a gente já sairia na violação da máxima. Então a gente saiu aqui falando como se a gente estivesse operando mesmo, pessoal. A gente saiu aqui com 795 pontos, risco retorno de 5,3 vezes. Perfeito. E o preço voltou aqui para realizar mais um movimento de pullback. Tira o zoom do gráfico. Não, aqui não tinha nenhum ponto de suporte e resistência. Tinha a cabeça desse pivô aqui, mas não estava muito interessante. Aqui realmente não era um ponto que eu venderia. Pode ter uma região de liquidez atuando como resistência para o preço ali. Vê? Oh, ué.
Aí. Certinho na região. Então ali a gente tinha um ponto de POC e um ponto de Fibonacci de retração. A gente pode traçar uma fibra de retração aqui desse topo até o fundo. O preço corrigiu bem nas 50%. Então ali a gente tinha um ponto de Fibonacci. Um ponto até que interessante de venda. Porém, no Profit a gente não teria acesso a essa POC. E também, só pela FIBA, eu não pegaria a venda aqui, então não vou comprar essa operação, por mais que tenha dado boa. Vou só comentar o alvo dela, que é ABC. Vamos ver como que foi o alvo. Lembrando, média e aqui embaixo, média e aqui na máxima. Tá bom pra vocês? Mais uma cravada. Pregãozinho hoje foi bonito, hein? Tem. Tem como sim, tipo, o trade view ele vai ter 15 minutos de atraso. Então, pra gente que opera no gráfico de 2 minutos, vão ser 7 velas. Então, vamos supor, o preço faz essa impulsão. Se ele demorar mais de 7 velas para realizar o... Tipo assim que ele realiza a impulsão, você vê no trade view, você pode traçar a POC ali no trade view e ver a taxa. É... 126, 680. E jogar no profit. Ah. Só que, tipo assim, quando o profit tiver... Ó, vamos ver se aqui dá pra gente fazer isso, ó. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5. Aí, tocou na sexta vela, então já não dava. Aqui no TradingView ainda quando o preço tava fazendo pullback no TradingView, ia estar nessa vela aqui. Tava aí ainda, é. Eu acho que é um absurdo, velho, pra você poder pagar. Ó. É um absurdo pra você poder pagar plano, ó. Acho que tem que ser esse bruto aqui pra você poder não ter. Não ter limite. Não ter limite no tempo gráfico ou delay. Ó, 20 intervalos em segundos. Pô, mas esse aqui já é top, velho. $14, ó. 5 indicadores. E o bom é o alerta, né? Alerta que é show. O livro de propaganda também é bom. É, aí tem todos os tempos gráficos também. Tem 2 minutos. Tem todos os tempos gráficos. Vou até assinar. Não sei porque eu não assinei esse trem até hoje. Ah, é porque precisa de cartão internacional. É a maior chatice pra você. Mais cartão. Show. Então, operaçãozinha de venda que fechou aqui. Alvo cravado. Preço aqui deu uma acumuladinha, realizou mais uma impulsão, chegou até armar um pivô, fez um fundo ascendente em relação ao seu anterior. Caso prosseguisse com o movimento de alta, a gente já tinha esse possível canal do preço. Já tinha esse possível canal aqui. Caso o preço prosseguisse o movimento altista. Canalzinho aqui, projetando o topo. O preço foi, tentou romper os 50%, deu uma segurada, retornou, fez o pullback. Aqui ele foi e armou um pivô de baixa e derreteu. Derreteu sem dar chance pra gente de venda, a não ser aqui. Aqui ele deu chance sim. Realizou um pullback nessa região de suporte. Pullbackzinho aqui na região de suporte. Nesse ponto. Perfeito, ó. Pessoal, como que eu marco as minhas regiões? Às vezes vocês podem ver e podem ficar até um pouco confusos. Como que é o meu parâmetro de marcação de região de suporte e resistência? São 3 pavis. Ou seja, a parte inferior, no caso de uma resistência, a parte inferior, ela sempre terá 3 toques. Eu sempre ajusto para ficar com 3 toques. Porque assim eu consigo, eu não traço uma região muito grande, né? Então a parte de baixo, uma resistência, 3 toques. 3. A parte de cima eu coloco na média dos pavis. Então olha, aqui, olha, maior incidência de pavis, ó. Eu tô pegando. Também. Então, assim que eu faço. Ah, marcar um suporte. Como que eu faço? Mesma coisa. Eu pego aqui na parte de cima, tentando pegar 3 pontos. Então aqui. Eu sempre procuro contextualizar ao máximo a média de toques. Então, como que eu vou tratar essa região de suporte? Assim.
Aqui, ó, a parte de cima na média e a parte de baixo. É sempre a parte de baixo que a gente vai colocar com 3 toques. Por quê? Se eu coloco com 1, olha o tamanho dessa região. Então, eu sempre coloco a parte inferior da região com 3 toques. Então, eu vou colocar nesse pavio aqui, porque aí eu pego esse pavio, esse e o outro. Aqui tá minha região de suporte. E dessa forma, pessoal, de tanto backtest que eu já fiz, de tanto ver gráfico mesmo, a minha opinião, a melhor forma de tratar suporte e resistência. Muito melhor do que você pegar extremidade ou pegar só corpo. Você vai pegar na média dos toques e vai padronizar a parte inferior com 3 toques, com 3 pontos sempre, para sua região não ficar nada discrepante, não ficar nada, porra, imenso. E aí você perde a eficácia, perde a precisão da região. Então, voltando, o preço realizou aqui um movimento de pullback. Qual era o alvo? Aquele negócio que eu falo. Então, vamos concentrar em pegar a impulsão mais clara. Qual é a impulsão mais clara? Depois desse monte de pivô. Aqui, média. Aqui embaixo, na média. Aqui na máxima. Corrige aqui, que foi errado. Média. Show. Mercado cravou. Não sei que alvo é esse. É algo macro. Dentro. Alvo é esse, hein? Ah, é o alvo de 1 hora da bandeira. Ah, não. Talvez desse do dado diário. Porra, esse alvo aqui foi sacanagem, hein? Enfim. 100% do ABC tava aqui. O mercado não atingiu. Parou aqui nesse fundo. Porém, pô, fez um pivôzinho de baixa. Dá pra você até renovar o alvo. Traçar o alvo da expansão desse pivô. 2 cliques. O mercado atingiu bem aqui o 100%, ou seja, o segundo alvo da expansão desse pivô de baixa. Então já tinha ponto para você liquidar. Por quê? Pô, segundo alvo de Fibo. Região de suporte. Aqui já é um ponto que tende a entrar pressão compradora. O que aconteceu? Entrou pressão compradora. Então, se a gente tivesse vendido a operação de venda nesse ponto, traçar uma fibra de retração para nos localizar melhor. Vamos ver onde foi o ponto que o preço corrigiu. Tocou aqui na 61.8. Porém, a gente esperou subir um pouquinho para tocar na região de suporte. Por que que eu coloco com 3 toques, ó? Porque assim a atividade aumenta muito. Porque, vamos supor, se eu tivesse pego a região, pegando o limite, até lá embaixo. Olha isso, eu teria feito a entrada aqui embaixo, muito antes. Então, por isso que eu sempre coloco a parte inferior com 3 toques. 3 toques. O preço realizou aqui. E no caso de uma resistência, né? Por exemplo, no caso de uma marcação assim, ó. Como é que a gente vai fazer? Vai pegar a média de toques aqui. Então, seria nesse pavio. Assim, pegando a média de toques. E a parte superior, pegando 3 toques. 3 pavis. Pegando aqui, esse e esse. Aqui é a região da melhor forma. Então, o preço realizou aqui o retorno, realizou o pullback. Montou a posição de venda aqui, com stop. 150 pontos. Teve também a confluência dessa LTB. Traçando bem na média aqui, se chegou a dar confluência, ó. Nossa, perfeito, velho. Olha a marcação. Perceba como eu pego todos os pavis. A marcação é sempre assim. Sempre. Pegando todos os toques. Esse. Dessa forma, você consegue encontrar o ponto exato, o ponto preciso. Por isso que os alvos de Fibo cravam dessa forma. Ninguém traça assim, média, limite. Uma forma que eu desenvolvi e dá muito certo, crava muito. Sempre na média. Em OB, eu só traçava na média. Sempre na média. Sempre ajustava ainda o meu ponto de entrada em OB para número redondo. Para suporte e resistência psicológico do preço. E aí assim a precisão ficava absurda. Eu dava o clique no momento preciso. O OB precisa de precisão. Quer operar o OB? Beleza, mas você tem que ter precisão na hora do clique. O clique tem que ser preciso. Não pode clicar, não pode ser mão. Pode ter a mão ruim, não. Então, venda de livro aqui. LTB. 61.8 da FIBO também atuando como uma regiãozinha de resistência para o preço, puxando o preço para baixo. E o preço ainda deixou um gatilho aqui, fez uma troca de polaridade, confirmando então a força dessa região. Então a operação de venda nesse ponto, o take no segundo alvo de FIBO, porque era nesse ponto que tendia a entrar força de compra.
por conta do último fundo e da região de segundo alvo de Fibonacci. Podemos ver que o volume devia estar alto aqui. Olha aí, coisa linda. Aí, Pedrão. Volume de exaustão em fundo, ó. Em cima do alvo de fibra, isso aqui é o quê? A cara é correção. Exaustão de movimento. O que o preço fez? Pivô de alta. Já pode traçar o alvo desse pivô de alta. Média, aqui em cima. Média, 2 cliques. Perfeito. O preço fez aqui um pivô de alta. Alta, baixa, alta. Realizou para poder fazer. Voltou para poder fazer um throwback na cabeça do pivô. Apoiado em uma fibo. Fibo de 50. Se você comprou aqui, qual o seu alvo? Tirar o alvo da expansão do pivô. Para não ficar muito poluído. Qual que é o alvo? ABC. Média, média, limite. Alvinho de 100% aqui em cima. Preço atingiu. Risco retorno da operação. Posição de compra. Bem nesse ponto. Vamos colocar que a gente pegou era 38,2. Já estava batendo na região de resistência. Então aqui já era o ponto que eu daria o clique. Perdão, foi aqui em cima, né? Essa aqui. Show. Alvo, 100%. Top. 150 pontos. Risco retorno 2.1. Operação aí com o menor risco retorno de hoje. Aqui a gente já poderia então traçar uma LTA. Projetar a linha de retorno no topo. Para a gente já ter o nosso canal. O preço tende a trabalhar. O preço rompeu o canal. Deve ter buscado o topo da projeção. Perfeito no 50%. Após isso, já estava muito exausto. Provavelmente estava com volume alto em topo. Ah, é que já era muito tarde. E esse volume já é um volume alto para 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, normalmente, olha como que é o volume normalmente. Então, esse volume já foi alto. O preço realizou uma correção, condizendo então com o volume alto, com a exaustão de movimento. Fez aqui um pivô de baixa. Pode traçar o alvo desse pivô de baixa. O mercado cravou 61,8 e fechou aqui. A gente já pode ter, já tem um canal já para o dia de amanhã. Topo descendente, projeta no fundo. Caso o mercado prossiga com o movimento de baixa, aqui está o canal dele. E também os possíveis alvos. Colocando aqui na média, o mercado cravou sua mínima hoje onde? Coisa linda. No 50% do canal projetado e no primeiro alvo de Fibo, da expansão desse pivô, ele fechou exatamente em cima. Pessoal, esse foi o estudo aí do pregão de hoje. Nossa senhora, quem vê print assim acha que eu sou doido, né? Tanto de linha. Tá louco. Galera, assiste essa aula de novo, tá? Assiste essa aula. Assiste essa aula de novo. Principalmente que é opera índice aí, ó. O Pedrão tá curtindo bastante índice, mano. Olha essa aula aí. Vai te dar uma gás muito bom. O pregão foi nice hoje. Mas assim, claro, com o gráfico parado a gente enxerga mais coisas. Porém, foi bem lindo. Tava pra ter batido meta aí. Eu não teve hoje nenhuma operação que daria stop pra mim, né? Que eu pegaria que daria stop. Só não teria pego aqui com vocês. Talvez eu não deixaria surfar. Eu não surfaria, tipo, 1000 pontos. Depende do dia. Mas deu boa. Se eu saísse antes, dá nada, né? É lucro do mesmo jeito. E esse foi o mapeamento. Alguma dúvida sobre algum conceito aí, pessoal, que eu utilizei? Só menos ondas de Elliott, volume, né? Se vocês ainda não tiveram aula. E eu procurei abordar bem pouco disso, sobre volume, sobre ondas de Elliott, porque se vocês ainda não tiveram aula. E a gente nem olhou estocástico também. Estocástico RSI deve ter dado mais confluência ainda, mais veracidade ainda para essas entradas. Não tem operacional. É leitura. É leitura gráfica. É price action puro. Tipo, é porque eu sou bem criterioso no que eu pego. Sempre pullback ou throwback quando o fluxo tá bem claro e sempre com no mínimo 2 confluências. Eu não pego uma operação que tem menos de 2 confluências. Quando eu tô operando mais leve, tipo, eu pego às vezes qualquer operação com uma tal, mas quando eu tô operando normalmente, seguindo o meu trading plan, operando com a minha mão normal,
é a operação com uma confluência, no mínimo duas confluências. E sempre aquele contexto nítido de fluxo, né? Sempre o fluxo bem claro, para assim a gente conseguir uma atividade grande. O índice, ele é muito alavancado, pessoal. Muito. Quer ver quanto que o índice é alavancado? O índice não é mercado para ficar brincando. É um mercado muito complicado. É o mais difícil de você lucrar. É o mais difícil de você operar, perdão. Porque, assim, a técnica tem que estar muito alinhada. Então, assim, eu recomendo para vocês, por exemplo, quem ainda não tem um tempo de tela muito grande e tal, pô, opera um Forex. A chance de se dar bem, de ganhar grana lá é altíssima, altíssima. Principalmente vocês que já têm uma familiaridade com paridade de moeda por conta de opções binárias. O mercado de Forex é muito show, muito perfeito. E a leitura, pessoal, gráfica que eu fiz aqui, você faz em qualquer mercado. Qualquer setor do mercado financeiro. Muita gente me pergunta no Instagram, qual o seu operacional? Como é que eu respondo qual que é o meu operacional aqui? Tem operacional. Leitura gráfica. É olhar o gráfico, enxergar o gráfico, operar o gráfico. E é isso que é difícil? Mas é por causa disso que eu opero qualquer coisa. Petróleo, o gráfico que mandar eu opero. Não eu, vocês também irão. Milhada, qualquer gráfico, não tem um setup. Agora, pô, você vai operar setup? Igual, por exemplo, no... Mano, nunca operei. Não. Mas assim, normal. Você tem que ter um caixa mais alto pra você operar boi gordo, eu acho. Boi gordo você tem que ter 200 mil de caixa, se eu não me engano. Pra você poder comprar lá, não sei quantos. Mas assim, tipo, é igual aquele brother nosso lá, o Pedrão, opera naquele dia com a gente. Tipo assim, ele tem lá os padrões de candle dele, não sei o quê. Mas se isso não aparecer aquilo, o que que faz? Não mexe? Tá ligado? Demais, cara, demais. E se for olhar o índice, ó, a garantia mínima para você operar mini índice, pra você bater um mini contrato, quanto você precisa ter de caixa? No caso do boi gordo, 200 mil reais. No índice, você precisa ter 21, 22 e pouco. Ou então aumentou para 25. Enfim, 20, vamos por 22 reais. Ou seja, com 22 reais, você opera um mini contrato. Você pode comprar ou vender um mini contrato de mini índice. Quanto que é um mini contrato? R$ 23.457. Dividido por 22, você tá alavancado 1.076 vezes, porra. Então, assim, é uma alavancagem altíssima, né? Muito alavancado. Mercado de futuros não é mole. Qualquer mercado alavancado é mais complicado por conta da alta volatilidade. Cripto, índice. Agora, Forex é muito mais tranquilo. E também tem o benefício de ser 24 horas igual é o... Igual é cripto. Então, assim, pô, foca em Forex, é show demais. Cripto. Já é bem interessante. São. Caso do Forex? Mano, não sei. Tipo, você fala que muda, sei lá, do MetaTrader pra XTB e tal. Doideira. Ah, tá. Boto fé. Mano, não sei, velho. Não sei. Se pá é. Pô, não faz sentido, né, velho? Será que é tipo EURUSD, aí tem. Não. Ah, É Market Maker, não? Exatamente, exatamente. Sim, verdade, verdade. Porque corretora market maker é como se fosse o AB, né? Quer dizer, é a corretora de opções binárias, que ela ganha, não entra mercado e ela ganha com a sua perda, né? Galera, show de bola então. Vou upar essa aulinha pra vocês lá no Drive já da nossa turma.